Olá, bem-vindo ao portal Miss News Roberto Macedo. Vamos continuar com a segunda parte do vídeo. Vera Fischer foi injustiçada no Miss Universo? Paramos com a eleição dela como Miss Brasil 1969 e seguindo para Miami, que era onde acontecia o concurso naquela época. Vera já chegou com uma grande favorita. Afinal de contas, Marta Vasconcelos era a Miss Universo reinante e as pessoas queriam saber qual a beldade que o Brasil está mandando para defender o título. 61 candidatas, moças maravilhosas, e naquele tempo o Miss Universo tinha uma programação muito vasta. As misses iam para a praia, muitas recepções, muitas festas, muitos ensaios, um desfile pelas ruas em carros alegóricos, né? E veio a noite da semifinal. Como até hoje, todas desfilam numa noite semifinal, porque é muita mulher, e na noite final só vão aquelas classificadas, né? Então, Vera repetiu os trajes do Miss Brasil, né? A camponesa alemã e também o traje de noite maravilhoso, atemporal, do grande estilista carioca Guilherme Guimarães, né? Esse traje pode ser usado até hoje, que será um sucesso, né? Aí, naquele tempo, como era o costume, após a noite, quando todas desfilavam, após a noite da semifinal, eram anunciadas as melhores em maiô. E Vera estava entre elas. Um bom sinal, né? A transmissão ao vivo por televisão ainda não existia para o Brasil naquele tempo, né? Já existia para a Europa desde 1966. Para o Brasil foi somente a partir de 1970. 1970, em 69, ainda foi por rádio, pela Rede Tupi de Rádio. Teve patrocinador catarinense, né, garantindo a transmissão por rádio para todo o Brasil. Noite final, dia 19 de julho, véspera do homem pisar na Lua pela primeira vez, né? E olha, entre os jurados, olhem os nomes. Eileen Ford, modelo americana e fundadora da Ford Models, o David Merrick, o grande produtor da Broadway, o Edilson Cid Varela, né, o jornalista brasileiro, que era o diretor-geral do Miss Brasil. Ele, Potiguar, foi jurado durante muitos anos do concurso Miss Universo, e Earl Wilson, um colunista e jornalista americano muito famoso também, que de vez em quando ele estava no júri do Miss Universo. E na noite final, mais uma vez, Vera repetiu os trajes, né? E ela foi anunciada como uma das 15 semifinalistas. A plateia explodiu, né? Entre 61, ficar entre as 15 classificadas é um bom sinal, né? O auditório tinha uma grande torcida brasileira naquele ano, principalmente os estudantes brasileiros na Flórida. Eles todos iam para o Miss Universo e fazia aquela algazarra, né? Mas aí veio um balde de água fria. Vera não estava entre as 5 finalistas. Pela primeira vez, o Miss Universo teve aquela mesma pergunta, né? As Miss ficavam numa cabine isolada para não ouvir a resposta da outra, e foi feita uma pergunta sobre o homem, sobre a Lua, o homem na Lua. E, de uma forma surpreendente, a Miss Filipinas, Glória Dias, foi coroada Miss Universo, deixando a Finlândia em segundo lugar e a Miss Austrália em terceiro. Vera merecia? Eu acho que sim. Vera foi grandemente injustiçada. Ela merecia pelo menos um lugar aí entre essas 5 finalistas, né? E eu creio que este foi o concurso mais polêmico até então. Esse de 1969 foi horrível a reação das pessoas, né? Eu acho que pior do que esse, somente o de 2025, do ano passado, que elegeu a mexicana Fátima Bosch, né? Marta Vasconcelos passou a coroa para a Miss Filipinas e a imprensa mundial reclamou. Foi horrível. Reclama até hoje, né? Páginas especializadas reclamam até hoje, né? E aí eu pergunto aí, façam uma comparação. Quem vocês preferem? Vera Fischer
ou Glória Dias? Então, o que é que eu acho? Vera foi injustiçada sim. Ela merecia pelo menos estar naquele top 5. E olha que detalhe também interessante. Naquele top 15 estava a austríaca Eva Weber-Steyer. Ela, Miss Áustria, foi apenas top 15. 4 meses depois, ela foi eleita Miss Mundo em Londres e fez um reinado fantástico, viajou pelo mundo todo também. E aí Vera poderia também ter sido Miss Mundo, só que naquele tempo era uma das princesas que representava o Brasil no Miss Mundo, né? E faça também a comparação, você prefere Eva ou Vera? Então, Vera retornou e começou o reinado, viajando por todo o país, participando de desfiles, eventos, levando a mensagem de Santa Catarina e de Blumenau. E naquele tempo, a principal patrocinadora era a Helena Rubinstein, que lançava uma coleção de maquiagem a cada Miss Brasil, foi de 64 a 76. E também os maiôs Catalina, né? Vera fez publicidade para os dois, para as duas empresas, e a linha de maquiagem que a Helena Rubinstein lançou em 69 foi belíssima. Belíssima, de Helena Rubinstein. É a nova maquilagem bastão. É o novo estojo Fashion Matte com 5 sombras. Belíssima, é o máximo. Logo depois, Vera recebeu em São Paulo a Miss Universo Glória Dias e suas princesas. Naquele tempo, o primeiro compromisso da Miss Universo era vir ao Brasil para a Feira Nacional da Indústria Têxtil, em São Paulo, a FENIT. E para os desfiles eles convidavam geralmente as finalistas do Miss Brasil e algumas outras, né? Naquele ano eles convidaram também a baiana, a Vera Guerreiro, e convidaram a Maria Helena, que tinha sido impedida de participar do Miss Guanabara. Interessante é que o jornal Estado de São Paulo publicou que entre todas as presentes, a mais linda era justamente Maria Helena. Aqui não tinha um título estadual, nacional ou planetário, né, ou universal. Pois é, Vera passou a coroa de Miss Blumenau para Yara Vaz, também não teve concurso, foi indicada, e Yara ficou em 3º lugar no estadual. A coroa de Miss Santa Catarina ela passou para Marileusa Matos, da cidade de Rio do Sul, que logo depois foi destronada porque descobriu-se que Marileusa tinha apenas 15 anos de idade. E já no Miss Brasil, a Maria Helena, que eu acabei de falar dela, ela voltou. Ela foi candidata ao Miss Guanabara, só que Maria Helena ali já estava desinteressada, tinha acontecido um bocado de coisa na vida dela, ela tinha engordado muito, e na noite final ela ficou em 2º lugar, perdendo o título de Miss Guanabara para a Miss do Floresta Country Club, Eliane Fialho Thompson, que Eliane também venceu o Miss Brasil, recebendo a coroa nacional de Vera Fischer, né? Aí logo depois, Vera começou a trabalhar na televisão, na TV Rio, fazendo um programa de turismo e sendo jurada de Flávio Cavalcante. E também começou a fazer alguns filmes e enveredou pelas pornochanchadas. Pornochanchadas, havia as chanchadas lá décadas atrás, que eram filmes de humor, e a pornochanchada agregou sexo, mas não era sexo explícito, era uma coisa até muito inocente para os dias de hoje, né? Uma coisa muito só de insinuações. Mas Vera não ficou somente aí. Em 1977, ela fez a estreia numa novela da Rede Globo, a novela Espelho Mágico. Ela ainda não era protagonista, ela fazia parte do elenco, mas ela se deu bem e foi crescendo, crescendo e se tornou a estrela que é. Né? Ela fez muitas novelas, muitos filmes e também muitas peças de teatro. Né? Eu assisti a 2. Negócios de Estado, eu assisti em Salvador, 1984, e Relações Aparentes, em 2015, em São Paulo. Né? Atriz premiadíssima, né? Recebeu vários prêmios em vários estados, em vários lugares,
E Vera também é uma das mulheres brasileiras que mais apareceram em capas de revistas, né? E de todos os gêneros. Inclusive, algumas vezes ela posou nua para Playboy, acho que 3 vezes, e para outras revistas também, como a Status, né? Vera foi casada 2 vezes e teve 2 filhos, Rafaela e Gabriel. E durante um bom tempo ela evitava falar dos concursos de beleza, não sei porquê, né? Logo no início, ela andou participando de júris, ela ia para as eleições de Miss Brasil, depois sumiu nos concursos de beleza, e só recentemente, tem uns 5 anos, ela começou a falar que foi Miss Brasil e que tinha o maior orgulho, foi ali o pontapé inicial, né? E hoje ela até admite que assiste aos concursos, né? Olha que interessante, ela diz que sempre que pode não perde um. Este daí é o Miss Universo 2020, onde venceu a grande favorita dela, e minha também, a mexicana Andrea Mesa. Hoje ela vive plena, mostrando muita sabedoria, né? Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, e eu dei minha resposta. Ela foi injustiçada, sim, no Miss Universo. Ela merecia, pelo menos, ser top 5, pelo menos. E eu deixo vocês com este vídeo. Ela gravou recentemente, onde ela mostra uma cena de um concurso de beleza e faz uma reflexão sobre a aparência. Isto é sabedoria. Forte abraço. Gente, que isso? Eu ando vendo umas coisas na internet que me deixam, no mínimo, intrigada. Outro dia, eu vi uma candidata a um concurso de beleza e, no meio da apresentação, vejam o que aconteceu. Uma jovem linda, preparada, ali no palco, e de repente tudo desmonta. Aí eu fiquei pensando, até onde a gente precisa ir para caber num padrão? Hoje existe quase uma ditadura da perfeição. Tudo muito esticado, preenchido, tá tudo igual. Vocês sabem que outro dia até me compararam com a Donatella Versace. Ela tem 71 anos e eu estou com 74. Então, nós temos praticamente a mesma idade, mas escolhas e histórias bem diferentes. Mas está tudo bem, não é? Porque cada mulher faz o que quer com o seu próprio rosto. Mas existe uma linha entre se cuidar e deixar de se reconhecer. Então é aquilo, né? Quando o rosto não mexe, o sorriso parece montado, aí a gente não se reconhece. É engraçado, né? Porque em entrevistas as pessoas sempre me trazem essa pauta. Eu digo que a beleza nunca foi sobre perfeição. É sobre identidade e liberdade. De vez em quando ficam comparando a Vera de hoje com a Vera dos anos 80, 90. E vocês querem saber? Eu amo cada versão minha, principalmente a de hoje. Eu não tenho medo do tempo. Eu tenho medo de me olhar no espelho e não me reconhecer mais. Porque o verdadeiro luxo é você olhar no espelho e se reconhecer.